eu levanto, trabalho, eu dirijo, tá? Então, essas são as ações normais que nós fazemos no dia a dia. E para isso, então, nós usamos o present simple, tá? Então, present simple, como eu vou usar ele? Muito tranquilo. A gente vai pegar, por exemplo, o verbo, vamos fazer o verbo work, que é um verbo tranquilo, então eu trabalho. Então, eu vou colocar I work. Você trabalha. You work, tá? O he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que é o pronome neutro que nós usamos para coisa, animal, objeto, é um pouquinho diferente, tá? Vamos deixar ele aqui só um minutinho. Vamos para we, nós, you, vocês, e o they, tá? Língua no meio dos dentes. Por que eu falo isso? Porque se você fala day é dia, gente, então não dá para falar o TH com som de D. É como se fosse um D com V. They, tá? Então, para we, nós, you, tanto o you do singular quanto o you do plural é igual, e o they, que é o plural do he, do she e do it. Então, gente, o they, ele é o plural de ele, então eles, ela, elas, e o plural de coisas. Como assim? Sim, por exemplo, se eu for falar assim, it's a pen, é uma caneta. Their pens, são canetas. Então, quando eu estou falando de mais de um objeto, o they, tá? Eu vou usar they, eu não vou usar o it. O it é para um objeto, dois they, tá? E aí vou usar o verbo work para todo mundo aqui, ó. We work, you work, they work, tá? Então estamos fazendo aqui na afirmativa. Bom, e aí chegando no he, she, it. Quando nós vamos falar da terceira pessoa do singular, que é he, she, it, então o verbo ele vai ganhar um S. He works, she works, it works, tá? Por que, teacher? Porque é a regra, tá, gente? É assim que as pessoas falam, tá? Então, essa é a regra em inglês. Então, afirmativa, para he, she, it, o verbo ganha S, tá? Então, essa é a regra do present simple, presente simples, tá? Então, por enquanto, eu usei um verbo, verbo work, que é o verbo trabalhar, mas outros verbos também vão ganhar S. Só que tem outros verbos, então aqui eu tenho o he, she, it, o verbo ganha S. Essa é a regra geral. Porém, em inglês, nós temos duas exceções de regra. Toda regra tem exceção em inglês. Que é adicionar o ES e adicionar o IES. Como assim? Então, eu tenho o verbo, vamos ver. Alguém aqui sabe como é o verbo assistir? Que, por sinal, é a mesma palavra do objeto relógio, o relógio de pulso. É o verbo watch. Isso, vai virar watches, exatamente. Então, quando eu for falar assim, eu assisto TV, então, I watch TV. Você assiste TV, you watch TV. Então, já sabemos que, ó, I, you, we, you and they, o verbo fica igual. Então, nós assistimos TV, we watch TV. Vocês assistem TV, you watch TV. Eles assistem TV, elas assistem TV, they watch TV. Alguns cachorrinhos e gatos também assistem TV, então they watch TV, ok? Bom, então quer dizer que o relógio de pulso só também é a palavra watch, tá? Outros relógios, aí é clock. Bom, e aí o que vai acontecer pro he, she, it? O verbo, alguém já escreveu aqui, o verbo vira watches. Teacher, mas por que adicionou o ES? Porque a regra é verbos que terminam em CH, SH, X e S, se os verbos originalmente eles terminam assim, na hora que eu for usar na terceira pessoa do singular, eles vão ganhar o ES. Então essa é a regra, tá? Outro verbo, por exemplo, um verbo que termina... Então nós já usamos o watch que termina em CH. O verbo lavar, que termina em SH. O verbo lavar, por exemplo, lavar os pratos, lavar a louça, né? Então, o verbo wash. Então, eu vou colocar I wash, eu lavo a louça, por exemplo. Então, vou colocar, deixa eu só tirar aqui, porque como vai ser o mesmo, vou escrever uma vez só. Então, ó, gente, desculpa, vou manter o mesmo padrão, barra, né? A pessoa com toque, né? Então, aqui, eu vou falar, eu lavo a louça. I wash the dishes. Você lava a louça. You wash the dishes. Ok? E a gente já sabe o quê? Gente, já sabemos que para we, nós, you, vocês, they, eles ou elas, nós também vamos usar wash the dishes. E aí, o que acontece com o he, she, it? Como o wash tem essa terminação do SH, então nós vamos colocar ele lava a louça. He washes the dishes. She
washes the dishes. It washed the dishes. Nossa, mas o que é que lava-louça? Uma lava-louça. Então, o it a gente pode estar... se eu falar assim, eu comprei uma lava-louça, ela lava a louça muito bem. Então, it washed the dishes very well. Deu para entender? Tá? Então, quando for he, she, it, então o verbo ganha ES. Quando originalmente, o que é originalmente? Quando o verbo tá assim, nessa forma normal, então, quando eles terminam, então, o verbo termina em CH, SH, X e S. Teacher, existe verbo que termina em S? Existe. Existe o verbo. Vocês já viram, alguém sabe aqui como é a palavra caixa? Como é que é a palavra caixa? Quem sabe a palavra caixa? Exatamente. A palavra box, que é caixa, também é o verbo encaixotar. Encaixa aqui na mesma regra, tá bom? Eu só não vou colocar, que é porque a gente vai usar o restante aqui da lousa. And plural boxes. Exatamente, o Efraim falou agora uma coisa, gente, que é isso mesmo. No present simple, a regra para a terminação dos verbos, que é S, ES e IES, é a mesma regra quando a gente faz o plural dos objetos, tá? Uma outra aula a gente vê isso, mas só para vocês saberem, porque se alguém tá olhando e falando, nossa, eu já vi essa regra, é porque a regra se repete, tá? Então é por isso, é a mesma regra. Bom, vamos agora fazer então o final IES. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui um pouquinho assim. IES. Então, IES, ou eu cortei o I aqui, gente. Vocês, por favor, tenham um pouquinho de paciência aqui com a teacher para eu colocar. Isso. Então, um verbo que termina em Y, porque é isso que acontece. Quando o verbo ele termina em Y e antes do Y tem uma consoante, vai ser essa regra do IES. Vamos ver o verbo estudar. Então, o verbo estudar, o play não. Já vou falar do play, mas eu vou usar o verbo study. Então, eu estudo. I study. Você estuda. You study. Nós estudamos. We study. Vocês estudam. You study. Eles ou elas estudam. They study. Alguém já colocou a resposta certa aqui. Quando for para he, she e it, o que acontece? O verbo, ele perde o Y e ele ganha IS. Então, eu vou pegar, tirar o Y e vou adicionar IS. Studies. Tá? Por que o verbo play não se encaixa? Porque o verbo play, ele termina em Y, mas antes do Y é uma vogal. E aqui eu só vou tirar o Y, porque o Y antes precisa ter consoante, tá? Se antes do Y tem uma vogal, aí não, gente. Aí qual é a regra? É a regra normal, que é a regra só do S. Então, por exemplo, se for o verbo play, eu vou colocar aqui, ó. I play. You play. He, she, it plays, tá? Aí eu só vou adicionar o S. Porque antes do Y eu tenho a vogal, ok? Então a regra em inglês para o present simple, e por enquanto eu estou falando só na afirmativa, o by também vem para cá, vem pro lugar do play, tá? Então a regra no present simple, afirmativa, na afirmativa, gente, a regra é eu adiciono S ou ES ou IS. Então, gente, essa é a regra, mais uma vez, da afirmativa no present simple, tá? Lembrando, gente, para que eu uso o present simple? O present simple, deixa eu sair da frente se alguém quiser copiar, tirar um print, né? Não sei, bater um print aí, fiquem à vontade. O present simple a gente usa para as coisas do dia a dia. Eu me levanto, eu trabalho, eu estudo, eu assisto TV, eu como, eu me divirto, tudo que for coisas do dia a dia. E também eu uso muito quando eu estou falando de frequência. A frequência com que eu faço as coisas. Então, gente, as coisas do dia a dia eu uso o present simple, tá? E frequência, como eu tava comentando. Frequência, se eu falo, eu trabalho todo dia, I work every day, tá? Que mais? Eu sempre assisto TV, I always watch TV. Então, eu uso o present simple toda vez que eu estou falando frequência, que eu faço as ações, tá? Então, eu uso tanto os advérbios de frequência quanto expressões de frequência present simple, tá? Fica errado em inglês falar assim, todo dia eu estou indo para academia. Não, todo dia eu vou para academia, certo? Só para vocês entenderem, então esse é o present simple. Lembrando, tem 3 exceções da afirmativa que eu esqueci de colocar. Os verbos have, do e go. Gente, esqueci. O verbo have é o verbo ter. Então eu falo I have, por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. Você tem um carro. You have a car. Nós temos um carro. We have a car. Vocês têm um carro. You have a car. Eles ou elas têm um carro. They have a car.
Quando for he, she, it, esse have vai virar has, tá? Então, ele ganha um S. Ele não é haves, ele é has, tá? Então, é uma exceção, ele é um verbo que muda, certo? Outro verbo que muda é o verbo do. O verbo do é o verbo fazer. Então, fala assim, eu faço exercício. I do exercise, né? E isso, o do, ele vai virar does na terceira pessoa. Então, vou colocar aqui. Então, vamos lá. I and you have. We, he, she, it has. We, you and they have. Então, eu faço exercício. I do exercise. Você faz exercício. You do exercise, né? Nós fazemos exercício. We do exercise. Vocês fazem exercício. You do exercise. Eles fazem exercício, lembrando que é they. They do exercise. Lembrem, não pode ser they. They é dia. Quando é he, she, it, vira does, tá? O do vira does. Então, é uma exceção, tá? Does. Outro verbo que é exceção, gente, é o verbo go, que é o verbo ir. Então, I go to the cinema. Então, eu vou para o cinema. I go. Você vai. You go. Nós, vocês, eles ou elas go to the cinema. Mas, quando entra no he, she, it, o go vira goes. Ok? Então, é isso. Esses três verbos, tá? Esses três verbos são exceção. Então, lembrando, o have vira has, o do vira does e o go vira goes. Tudo isso, gente, na afirmativa, ok? Quando é a negativa, aí fica diferente, um pouquinho, tá? Então, vou apagar aqui, porque agora nós vamos ver, então, a forma negativa. Negativa, gente, não é difícil também. O que acontece? Para I, you, we, you and they, é a mesma coisa. Eu vou usar o auxiliar do presente. O auxiliar do presente é o do, tá? Esse é o auxiliar do presente. O do, para eu fazer na negativa, eu vou usar a palavra not. Not é o auxiliar de negação. O do mais o not vira don't. Nossa, teacher, tanto detalhe? Gente, eu só tô explicando, você não precisa saber. Ah, isso é auxiliar de negativo. Não é isso, tá? É só porque eu tô fazendo passo a passo, que é para vocês entenderem. Não precisa memorizar todas essas informações. Vocês precisam memorizar é que na negativa eu uso o don't. Para quem? I, you. Então, vou colocar assim. Eu e você não temos. Don't. Então, eu e você, ó. Don't. We, you and they, don't. Pronto. Só que quando chega... Aí aqui, o he, she, it, gente, não é don't. Vai ser um outro. O auxiliar para ele, para ela e para coisa, doesn't, tá? Então, é a palavrinha does mais a palavrinha not. Alright. Então, gente, e aí eu vou usar o verbo. Então, por exemplo, eu não... trabalho, tá? Faz de conta, eu trabalho, viu? Trabalho bastante. Então, I don't work. Você não trabalha. You don't work. Ele não trabalha. Oh, perdão. Nós não trabalhamos. We don't work. Vocês não trabalham. You don't work. Eles ou elas não trabalham. They don't work. E quando for o he, she, it? Continua igual, gente. Work. Então, vou até apagar aqui. Olha isso, gente. Na negativa, o que vai mostrar que a frase está na negativa é o don't e o doesn't. Porque o verbo agora, ele é igual para todo mundo. Ele só muda lá na afirmativa, para he, she, it. Não é afirmativa. He, she, it, ó. O verbo é igual para todo mundo. Work. Teacher, e se eu quiser falar que eu não assisto TV? I don't watch. Se eu quiser falar que, sei lá, ela não assiste TV. She doesn't watch. Nós não assistimos TV. We don't watch. Então agora, gente, o verbo aqui é igual para todo mundo. Não muda. Aquele ES, aquilo lá era só no he, she, it na afirmativa. Negativa, igual para todo mundo, tá? Eu só vou usar isso daqui que vai diferir. O don't, I, you, we, you and they, doesn't, he, she, it. Então os verbos, ó, work fica igual, watch igual. Qual foi o outro verbo que nós vimos, que é o verbo estudar? Study, igual. O verbo ter é have, vai continuar igual. O verbo fazer é o verbo do. O verbo ir, o verbo go. Teacher, mas eu vou ter do aqui? Sim, porque olha só, o do também é o verbo fazer. Você não colocou o do not, que é o don't, você não colocou para os outros verbos? Então você vai continuar colocando o do, certo? Você vai continuar colocando o do porque é o verbo fazer. Então você não vai deixar de ter verbo. Você não vai deixar de ter o do aqui, tá? Porque isso daqui é chamado de auxiliar. Ele vai mostrar
tá? Que a frase está no presente, tá? Mas o verbo principal, aqui a ação tá aqui. Gente, alguém perguntou se consegue ter aula comigo? Depois manda uma DM. Sim, eu sou professora, gente, eu trabalho, não só aqui no TikTok, aqui é minha carreira à parte, essa é uma carreira iniciante. Então, a negativa é essa, tá bom? Então, a negativa é só isso. Eu coloco o don't, o doesn't, o verbo, eles ficam todos normais.